Don't wanna sleep in. 1984, George Orwell, parte 15. Simon tinha desaparecido. Em uma determinada manhã, ele não estava no trabalho. Algumas pessoas comentaram sem pensar sua ausência. No dia seguinte, ninguém o mencionou. No terceiro dia, Winston entrou no vestíbulo do departamento de registros para ver o quadro de avisos. Um dos avisos trazia uma lista impressa dos membros do comitê de xadrez, do qual Simon era parte. Parecia quase exatamente como antes. Nada havia sido riscado, mas era um nome mais curto. Era o suficiente. Simon havia deixado de existir. Ele nunca havia existido. O tempo estava esquentando. No ministério labiríntico, as salas sem janelas e climatizadas mantinham uma temperatura normal. Mas do lado de fora, as calçadas queimavam os pés e o cheiro dos metrôs na hora do rush era um terror. Os preparativos para a Semana do Ódio estavam em pleno andamento e os funcionários de todos os ministérios estavam trabalhando horas extras. Procissões, reuniões, desfiles militares, palestras, trabalhos em cera, exposições, exibições de filmes, programas de telenovela, tudo tinha que ser organizado. Stands tinham que ser erguidos, efígies construídas, slogans cunhados, canções escritas, boatos circulados, fotografias falsificadas. A unidade de Julia no departamento de ficção tinha sido retirada da produção de romances e estava apresentando uma série de panfletos de atrocidades. Winston, além de seu trabalho regular, passava longos períodos todos os dias em arquivos do The Times e alterando e embelezando notícias que deviam ser citadas em discursos. Tarde da noite, quando multidões de proles bagunceiros vagueavam pelas ruas, a cidade tinha um ar curiosamente febril. As bombas caíam com mais frequência do que nunca, e às vezes, ao longe, havia enormes explosões que ninguém podia explicar e sobre as quais havia rumores selvagens. A nova canção, que seria o tema da Semana do Ódio, a Canção do Ódio, como era chamada, já havia sido composta e estava sendo tocada sem parar nas teletelas. Tinha um ritmo selvagem de latido que não podia ser chamado exatamente de música, mas se assemelhava ao batimento de um tambor. Era aterrorizante, rugida por centenas de vozes ao bater dos pés em marcha. Os proles tinham levado uma fantasia e nas ruas da meia-noite competiam com a ainda popular. Era apenas uma fantasia sem esperança. Os filhos dos Parsons a tocavam em todas as horas do dia e da noite, insuportavelmente, usando um pente e um pedaço de papel higiênico. As noites de Winston estavam mais cheias do que nunca. Esquadrões de voluntários, organizados pelo Parsons, preparavam a rua para a Semana de Ódio, fazendo faixas, pintando cartazes, erguendo bandeiras nos telhados e colocando perigosamente arames do outro lado da rua para a recepção de serpentinas. Parsons gabava-se que só nas mansões da Vitória seriam exibidos 400 metros de bandeirolas. Ele estava em seu ambiente natural, tão feliz como uma cotovia. O calor e o trabalho manual tinham até lhe dado um pretexto para voltar aos calções e uma camisa aberta à noite. Ele estava em toda parte ao mesmo tempo,
empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando, sacudindo a todos junto com exortações e dando de cada dobra de seu corpo que parecia ser um fornecimento inesgotável de suor de cheiro acre. Um novo cartaz tinha aparecido de repente em toda Londres, não tinha legenda e representava simplesmente a figura monstruosa de um soldado eurasiático, de 3 ou 4 metros de altura, avançando com o rosto mongol, sem expressão e enormes botas, uma submetralhadora apontada a partir de seu quadril. De qualquer ângulo que você olhasse para o cartaz, o assaime da arma, ampliado pela premonição, parecia estar apontado diretamente para você. A coisa tinha sido rebocada em cada espaço em branco, em cada parede, superando em número até mesmo os retratos do grande irmão. Os proles, normalmente apáticos sobre a guerra, estavam sendo chicoteados em um de seus frenesis periódicos de patriotismo. Como se para se combinar com o humor geral, as bombas de foguete estavam matando um número maior de pessoas do que o habitual. Uma caiu em um cinema anotado em Stepney, enterrando várias centenas de vítimas entre as ruínas. Toda a população do bairro compareceu a um longo funeral que durou horas e foi, na verdade, uma reunião de indignação. Outra bomba caiu sobre um terreno baldio que era usado como parque infantil e várias dezenas de crianças foram explodidas em pedaços. Houve outras manifestações de raiva. Goldstein foi queimado na efígie, centenas de cópias do cartaz do soldado eurasiático foram derrubadas e acrescentadas às chamas, e várias lojas foram saqueadas no tumulto. Então um rumor voou em volta de que espiões estavam dirigindo as bombas-foguetes por meio de ondas sem fio, e um casal de velhos suspeitos de serem de extração estrangeira teve sua casa incendiada e morreu asfixiado. No quarto sobre a loja do Sr. Charrington, quando conseguiam chegar lá, Julia e Winston deitaram-se lado a lado em uma cama despojada sob a janela aberta, nus por conta do calor. O rato nunca tinha voltado, mas os insetos se multiplicavam horrivelmente com o calor. Isso não parecia importar. Sujo ou limpo, o quarto era o paraíso. Assim que chegavam, eles espalhavam pimenta comprada no mercado negro pelo quarto, rasgavam suas roupas e faziam amor com os corpos suados. Depois adormeciam e acordavam para descobrir que os insetos tinham se mobilizado e se preparavam para o contra-ataque. 4, 5, 6. Eles se encontraram 7 vezes durante o mês de junho. Winston havia abandonado o seu hábito de beber gin a qualquer hora. Ele parecia ter perdido a necessidade disso. Ele tinha engordado mais. Sua úlcera varicosa tinha diminuído, deixando apenas uma mancha marrom na pele acima do tornozelo. Seus acessos de tosse no início da manhã tinham parado. A vida havia deixado de ser intolerável. Ele não tinha mais nenhum impulso para fazer caretas no teletela ou gritar maldições no alto de sua voz. Agora que eles tinham um esconderijo seguro, quase um lar, poder se encontrar com pouca frequência é só por algumas horas. Não parecia nem mesmo uma dificuldade. O que importava era que a sala sobre a loja de sucata existisse. Saber que estava ali, inviolada, era quase o mesmo que estar nela. A sala era um mundo, um bolso do passado onde animais extintos podiam andar. O Sr. Charrington, pensava Winston, era outro animal extinto. Ele costumava parar para conversar com o Sr. Charrington por alguns minutos a partir do andar de cima. O velho parecia sair de casa nunca ou raramente e, por outro lado, quase não tinha clientes. Ele levava uma existência fantasmagórica entre a loja minúscula escura e uma cozinha de fundo ainda menor, onde ele preparava suas refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone incrivelmente antigo com um enorme chifre. Ele parecia contente com a oportunidade de conversar.
vagando por entre seu estoque inútil, com seu longo nariz e óculos grossos e seus ombros arqueados no casaco de veludo. Ele sempre teve vagamente o ar de ser um colecionador e não um comerciante, com uma espécie de entusiasmo desbotado. Ele dedilhava este ou aquele pedaço de lixo, uma rolha de porcelana, a tampa pintada de uma caixa de rapé quebrada, um medalhão com um fio de cabelo de algum bebê morto há muito tempo. Nunca pedia que Winston o comprasse, apenas que o admirasse. Falar com ele era como ouvir o tilintar de uma caixa de música desgastada. Ele havia arrastado dos cantos de sua memória mais alguns fragmentos de rimas esquecidas. Havia uma sobre 4,20 melros, e outra sobre uma vaca com um chifre amassado, e outra sobre a morte do pobre Cook Robin. Ocorreu-me que você poderia estar interessado, dizia ele com uma risadinha depreciativa sempre que produzia um novo fragmento. Mas ele nunca poderia se lembrar de mais do que algumas linhas de qualquer rima. Ambos sabiam, de certa forma, nunca paravam de pensar nisso, que o que estava acontecendo agora não poderia durar muito. Havia momentos em que a morte iminente parecia tão palpável quanto a cama em que eles se deitavam. E eles se apegavam a uma espécie de sensualidade desesperada, como uma alma maldita agarrando-se ao seu último pedaço de prazer, quando o relógio está a 5 minutos de bater. Mas também havia momentos em que eles tinham a ilusão não apenas de segurança, mas de permanência. Enquanto estivessem de fato nesta sala, ambos sentiam nenhum mal lhes poderia acontecer. Chegar lá era difícil e perigoso, mas a sala em si era um santuário. Era como quando Winston tinha olhado para o coração do peso de papel com a sensação de que seria possível entrar naquele mundo vítreo e que uma vez dentro dele o tempo parecia parar. Muitas vezes eles se entregavam a devaneios de fuga. A sorte deles aguentaria indefinidamente e eles continuariam seu caso, assim mesmo durante o resto de suas vidas naturais. Ou Catharine morria e, através de manobras sutis, Winston e Julia conseguiam se casar, ou eles cometeriam suicídio juntos, ou eles desapareceriam, alterariam sua aparência e se tornariam irreconhecíveis, aprenderiam a falar com sotaque proletário, conseguiriam emprego em uma fábrica e viveriam suas vidas sem serem detectados em um beco qualquer. Tudo isso era um disparate. Como ambos sabiam, na realidade não havia como escapar. Eles não tinham nenhuma intenção de executar o único plano praticável, o suicídio. Segurar-se de dia para dia e de semana para semana, vivendo um presente que não tinha futuro, parecia um instinto inconquistável, assim como os pulmões sempre puxarão o próximo suspiro enquanto houver ar disponível. Às vezes, também falavam em se rebelar ativamente contra o partido, mas tinham a noção de como dar o primeiro passo. Mesmo que a fabulosa Irmandade fosse uma realidade, ainda havia dificuldade de encontrar o caminho para ela. Ele lhe falou da estranha intimidade que existia, ou parecia existir, entre ele e O'Brien, e do impulso que às vezes sentia simplesmente para entrar na presença de O'Brien, anunciar que ele era o inimigo do partido e exigir a sua ajuda. Curiosamente, isto não lhe pareceu uma coisa impossivelmente precipitada a fazer. Ela estava acostumada a julgar as pessoas por seus rostos. E lhe parecia natural que Winston acreditasse que O'Brien era digno de confiança com a força de um único flash dos olhos. Além disso, ela tomou como certo que todos ou quase todos odiavam secretamente o partido e quebravam as regras se achassem seguro fazê-lo. Mas ela se recusou a acreditar que existia ou poderia existir uma oposição generalizada e organizada. As histórias sobre Goldstein e seu exército subterrâneo que o partido havia inventado para seus próprios propósitos e no qual você tinha que fingir acreditar mais vezes do que poderia contar,
ela havia gritado com toda a sua voz em favor da execução de pessoas cujos nomes ela não tinha dado a mínima crença em comícios e manifestações espontâneas do partido. Quando os julgamentos públicos estavam acontecendo, ela havia tomado seu lugar nos destacamentos da Liga da Juventude, que rodeava os tribunais de manhã à noite, cantando em intervalos "Morte aos traidores". Durante os 2 minutos de ódio, ela sempre superava todos os outros ao gritar insultos a Goldstein. No entanto, ela tinha apenas uma ideia muito vaga de quem era Goldstein e que doutrinas ele deveria representar. Ela tinha crescido desde a Revolução, era muito jovem para lembrar as batalhas ideológicas dos anos 50 e 60. Uma coisa como um movimento político independente estava fora de sua imaginação. Em todo caso, o partido era invencível. Ele sempre existiria e seria sempre o mesmo. Você só poderia se rebelar contra ele por desobediência secreta, no máximo por atos isolados de violência, como matar alguém ou explodir algo. Em muitos aspectos, ela era muito mais aguda do que o Winston e muito menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez, quando ele acabou mencionando a guerra contra a Eurásia, ela o deixou perplexo, dizendo casualmente que, em sua opinião, a guerra não estava acontecendo. As bombas que caíam diariamente sobre Londres provavelmente eram disparadas pelo próprio governo da Oceania, só para manter as pessoas assustadas. Essa era uma ideia que nunca havia ocorrido a Winston. Ela também despertou uma espécie de inveja nele, dizendo-lhe que sua grande dificuldade durante os 2 minutos de ódio era evitar que saísse rindo, mas ela só questionava os ensinamentos do partido quando eles, de alguma forma, tocavam sua própria vida. Muitas vezes ela estava pronta para aceitar a mitologia oficial, simplesmente porque a diferença entre a verdade e a falsidade não parecia importante para ela. Ela acreditava, por exemplo, tendo aprendido na escola, que o partido tinha inventado os aviões. Em seus próprios tempos de escola, Winston lembrava no final dos anos 50 que o partido só afirmava ter inventado os helicópteros. Uma dúzia de anos depois, quando Julia estava na escola, eles já tinham reclamado o avião para si. Mais uma geração e eles estariam reclamando do motor a vapor. E quando ele lhe disse que os aviões já existiam antes de ele nascer e muito antes da Revolução, o fato apareceu totalmente desinteressante para ela. Afinal de contas, o que importava quem tinha inventado os aviões? Foi mais um choque para ele quando ele descobriu de alguma observação casual que ela não se lembrava de que a Oceania há 4 anos estava em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia. Era verdade que ela considerava toda a guerra como uma farsa, mas aparentemente ela não havia nem notado que o nome do inimigo havia mudado. Pensei que estivéssemos sempre em guerra com a Eurásia, disse ela vagamente. Isso assustou um pouco. A invenção dos aviões datava muito antes de seu nascimento, mas a mudança na guerra tinha acontecido apenas 4 anos atrás, quando ela já era adulta. Ele discutiu com ela sobre isso durante cerca de 15 minutos. No final, ele conseguiu forçar a memória dela de volta até que ela se lembrasse vagamente de que em algum momento a Lestásia e não a Eurásia havia sido o inimigo. Mas a questão ainda lhe parecia sem importância. Quem se importa, disse ela sem paciência. É sempre uma guerra atrás da outra e sabemos que as notícias são todas mentiras de qualquer maneira. Às vezes, ele falava com ela sobre o departamento de registros e as falsificações impudentes que ele cometia lá. Tais coisas não pareciam horrorizá-la. Ela não sentia o abismo se abrir sob seus pés ao pensar que mentiras se tornavam verdades. Ele contou a história a ela de Jones, Aronson e Rutherford e o papel significativo que caíra em suas mãos. Isso não causou uma forte impressão nela. No início, de fato, ela não conseguiu entender o objetivo da história. Eles eram seus amigos? Ela perguntou. Não, eu nunca os conheci.
Eles eram membros do partido interno. Além disso, eles eram homens muito mais velhos do que eu. Eles pertenciam aos velhos tempos. Antes da Revolução, eu mal os conhecia de vista. Então, o que havia de preocupante em tudo isso? As pessoas estão sendo mortas o tempo todo, não estão? Ele tentou fazê-la entender. Este foi um caso excepcional. Não era apenas uma questão de alguém ser morto. Você percebe que o passado, a partir de ontem, foi realmente abolido? Se sobrevive em qualquer lugar, está em poucos objetos sólidos sem palavras, como aquele pedaço de vidro ali. Já sabemos, quase literalmente, nada sobre a Revolução e os anos antes da Revolução. Cada registro foi destruído ou falsificado. Cada livro foi reescrito. Cada quadro foi repintado. E cada estátua e cada rua e edifício foi renomeado. Cada data foi alterada. E esse processo continua dia a dia e minuto a minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente infinito no qual o partido está sempre certo. Eu sei, claro, que o passado é falsificado, mas nunca seria possível para mim prová-lo, mesmo quando eu mesmo fiz a falsificação. Depois que a coisa for feita, nenhuma evidência jamais ficará para trás. A única evidência está dentro de minha própria mente, e não sei com certeza se algum outro ser humano compartilha minhas lembranças. Apenas nesse caso, em toda a minha vida, eu possuía provas concretas, reais após o evento, mesmo anos depois do evento. E de que serviu para isso? Para nada, porque eu joguei fora alguns minutos depois. Mas se a mesma coisa acontecesse hoje, eu guardaria. Bem, eu não guardaria, disse Júlia. Estou pronta para correr riscos, mas apenas por algo que vale a pena, não por pedaços velhos de jornal. O que você poderia ter feito com isso caso tivesse guardado? Não muito, talvez, mas era uma prova. Poderia ter plantado algumas dúvidas aqui e ali, supondo que eu ousaria mostrar o papel para alguém. Não imagino que possamos alterar nada em nossa própria vida, mas pode-se imaginar pequenos nós de resistência surgindo aqui e ali, pequenos grupos de pessoas se unindo e gradualmente crescendo e até mesmo deixando alguns registros para trás para que as próximas gerações possam continuar de onde paramos. Eu não estou interessado na próxima geração, querido. Eu estou interessada em nós. Você é uma rebelde apenas da cintura para baixo, Winston lhe disse. Ela achou isso brilhantemente espirituoso e jogou seus braços em volta dele em deleite. Ela não tinha o menor interesse nas ramificações da doutrina partidária. Sempre que começava a falar dos princípios do Sorcening, pensava duas vezes a mutabilidade do passado e a negação da realidade objetiva. E para usar palavras da nova língua, ela ficava entediada e confusa e dizia que nunca prestava atenção a esse tipo de coisa. Sabia-se que tudo isso era lixo, então por que deixar preocupar por isso? Ela sabia quando torcer e quando vaiar. E isso era tudo que se precisava. Se ele persistia em falar de tais assuntos, ela tinha um desconcertante hábito de adormecer. Ela era uma daquelas pessoas que conseguiam dormir a qualquer hora e em qualquer posição. Falando com ela, ele percebeu como era fácil apresentar uma aparência de ortodoxia, enquanto não tinha noção de nada do que significava ortodoxia. De certa forma, a visão de mundo do partido se impôs com mais sucesso às pessoas incapazes de compreendê-la. Elas podiam ser obrigadas a aceitar as violações mais flagrantes da realidade, porque nunca compreenderam completamente a enormidade do que lhes era exigido e não estavam suficientemente interessadas em eventos públicos para perceber o que estava acontecendo. Por falta de compreensão, eles permanecem sãos. Eles simplesmente engolem tudo e o que eles engoliram não lhe fez mal, porque não deixou nenhum resíduo. Assim como um grão de milho passará sem ser digerido pelo corpo de uma ave. Fim da parte 15.